Olá, eu sou Mariângela Pinheiro de Lima, fisioterapeuta, criadora do método RTA e também da formação TTCAB. E este é o Conexões RTA, uma série de conversas que vamos promover com profissionais que fazem a diferença em suas áreas de atuação. Esse é o nosso primeiro episódio e nós vamos conversar com a Cristiane Vieira, que atua com home care. Boa tarde, Cristiane, tudo bem? Então, Cristiane, para começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando, né? Como foi sua jornada até você se especializar em fisioterapia neonatal e pediátrica? E o que te motivou a escolher essa área? Boa tarde. Eu me formei em agosto de 2009 e logo fui trabalhar com pediatria, né, numa clínica bem renomada aqui na cidade, de uma grande amiga, também fisioterapeuta há muitos anos. E antes de eu terminar a faculdade, eu fiz um curso de extensão de pediatria e neonatal para ver se realmente era aquilo que eu queria, né? Porque durante todo o período da faculdade, todos os períodos, eu tive isso em mente, porque eu trabalhei na clínica da faculdade com isso, com Aham, pediatria. E após esse curso de extensão, me formei, fui trabalhar nessa clínica, e nessa clínica ela era conveniada à Marinha do Brasil, e onde eu só trabalhei com criança. Só aham. trabalhei com crianças especiais, né? Só com PCD. E lá a gente pegava todos os tipos de criança, com todas as síndromes, com todas as deficiências, né? E lá eu trabalhei durante um tempo e me senti muito na vontade de fazer essa especialização. E fiz especialização em fisioterapia neonatal e pediátrica e trabalhei em UTI durante alguns anos. Aham. Fiquei Aí trabalhando na em UTI. região mesmo. A UTI neonatal ou pediátrica? UTI neonatal e pediátrica. Ah, Trabalhei nas na duas. região mesmo, né, no município de Araruama, e trabalhei em Aham. Niterói. Ah, Niterói que também. legal. Niterói Que também. legal. Uma grande maternidade. E quando foi que você resolveu focar em atendimentos domiciliares? O que te fez migrar do hospital para o atendimento domiciliar? Então, isso daí eu fui muito assim, foi meio que me jogaram nessa situação, porque eu resolvi ser mãe novamente, né? E os plantões me tiravam muito dessa maternidade, né? Aham. E uma pediatra, que eu não a conheço pessoalmente, me contactou, perguntando se eu tinha experiência com criança com tráqueo, com gasto, mas que ela não estava internada, que ela já estava indo para casa e precisava de um Uhum. fisioterapeuta especialista nessa área e aqui ela não estava conseguindo. E eu me dispus a ir ver a criança, fiz a avaliação da criança e depois dessa criança essa pediatra me encaminhou diversas outras crianças na mesma qualidade, né, na mesma condição. E aí eu fui ficando e eu consegui adaptar a minha nova maternidade com Aham. essa vida de home care. Mas quando essa médica te chamou, essa pediatra já era para prestar serviço para alguma empresa de home care? Já era Sim, assim? já era para prestar serviço, porque as crianças, quando saem de UTI pediátrica, né, por algum motivo, ou se nasceram, ou se migraram da UTI neonatal para pediátrica, ficou alguma sequela e precisam ir para casa, elas precisam de um home care, né? Então, Uhum. esses home care são ligados a esses convênios e criam grupos, né? Criam equipes multidisciplinares para atender essas crianças em casa. Então, quando essa criança que ela me encaminhou saiu do hospital, já teria que ter uma equipe multidisciplinar para atendê-la. E essa médica, então, te inseriu nessa equipe multidisciplinar. É, essa Vo- médica, que eu não a conheço pessoalmente ainda, me Mudou sua inseriu, eu já vida. estou há alguns anos, me Mudou sua inseriu vida. nessa. Sim, Então, bom, isso você já acabou de nos dizer que, de uma certa forma, foi muito positivo para sua vida, porque você conseguiu conciliar a maternidade com o trabalho, né? Mas sim. mais alguma outra forma essa nova atividade impactou positivamente na sua vida? Na questão do home care, ela impactou pela liberdade.
pela liberdade que o profissional tem de montar a sua agenda, de ter o seu horário. É diferente, né, de quando a gente está dentro de um hospital, de uma Aham. UTI, você cumpre, né, aquela escala de serviço. Então, assim, a gente tem aquele compromisso de estar na residência, né? E, e você tem aquela liberdade, né, do seu horário, da sua agenda. É, a Isso que liberdade é o com a. diferente. Que ótimo. Então, você comentou que todos os seus pacientes atualmente usam ventilação mecânica. Quantos pacientes você atende no seu dia a dia, Cristiane? Com ventilação mecânica, com ventilação mecânica são três, hoje são três, tá? O que acontece? E aqui na região onde eu moro, alguns pediatras, eles já estão muito antenados com relação à continuidade de um atendimento fisioterapêutico, né? Uhum, Porque chega essas estações onde as crianças têm essas caídas, né? Os resfriados, as bronquiolites, as ites por aí, né? Então, o que que aham. acontece? Hoje eu posso ter 10 pacientes, eu começo a dar alta para eles e começo a visitá-los uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Então, a gente está com alguns pediatras hoje aqui na região já estão com essa mentalidade, entendeu? Então, assim, eu não posso te quantificar que hoje eu tenho 10 pacientes, ventilação mecânica eu tenho 3 pacientes. E você trabalha, eu acho que você comentou que trabalha para um home care privado e também atende pacientes que vêm do público, de algum órgão de prefeitura, que você. Isso. É, eu trabalho para um home care que ele é de Macaé, né? Que é a Mais Aham, Saúde, e um outro que é a Gerenciar Saúde. A Gerenciar Saúde, ela é de Armação de Búzios, Armação dos Búzios, né? aham, É da prefeitura, conveniada com a prefeitura de Búzios. Então, são dois home cares diferentes, mas assim aham. que emanam a mesma qualidade. Bom, eu sei que você já tinha experiência da UTI, né, neonatal e pediátrica, mas como foi trabalhar em casa com crianças que necessitam de ventilação mecânica, que têm traqueostomia, gastrostomia, que enfim são dependentes de bastante tecnologia, de muitos cuidadores. Como que é essa relação com a família, com a equipe? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como que tem sido isso? Que a gente já vai conversar um pouco como que tem sido isso dentro da visão de tratamento do método RTA que você passou a colocar na sua vida profissional. Mas fala um pouco pra gente como que foi isso de esse paciente quase crítico, mas em casa. Sim, sair da UTI neonatal e ir para casa para esse paciente, muitos nunca conheceram a casinha, né? Aham, Saíram da UTI neonatal, foram para a pediátrica e tiveram que sair com o home care, né? Outros, por algum acidente, algum afogamento, alguma outra coisa que tenha acontecido, eles entraram na UTI pediátrica e foram para casa. Eles já conheciam o ambiente externo, né? Então, uhum, essa daí é a maior dificuldade de uma equipe entrar numa residência, né? Primeiro você conhece aquela história daquele paciente, a história daquela família, você tem que conhecer, não adianta, você tem que conhecer de onde eles vieram, o que aconteceu, sim, para você poder entrar e montar o seu plano de tratamento, né? uhum, E a gente costuma dizer e se reunir sempre, a equipe multidisciplinar, e eu não trabalho sozinha, né? Eu trabalho com a fono, eu trabalho com a TO, eu trabalho com o médico, com a Nutri, com todos eles, né? sim, que ótimo. Cada um faz um pouquinho, né? E esse paciente que ele tem tráqueo, tem gastro, tem diversas, assim, dificuldades para poder... eles não falam, né? Eles Uhum, não se comunicam verbal, né? aham, E então, o que é a maior dificuldade nisso é você tentar acalmar a família, né? Porque a gente, quando entra no âmbito de home care, você invade total privacidade daquela família, né? sim, Então, você já é um estranho no ninho. Só que você vai ali para você resolver, amenizar uma dor, né, uhum, daquele seu paciente. E você tem que estar preparado para isso.
Por isso, esse trabalho inicial é do conhecimento do paciente, do conhecimento do âmbito familiar, a história daquela família toda. Ok. E muitos fisioterapeutas, quando a gente procura para a nossa equipe, que é uma procura grande, eles logo perguntam: o que que essa criança tem? E eu já inicio falando: ele tem gastro e ele tem trato. Ah, eu não quero, não. Uhum. É porque eu não sei trabalhar com esse tipo de paciente. Então, o que a gente sempre fala: vem que você aprende, vem que eu te ensino, não é nada diferente. O que que a gente gosta muito na nossa equipe de passar, tanto para as famílias, para as pessoas, né, que têm esse tipo de paciente em casa, os profissionais que temem essa criança, né, que temem esse adulto, esse adolescente, que não acontece nada, não é nada diferente, né? De que uma Aham. criança tida como normal, que ela só não anda, mas ela não possui gasto nem tráqueo. Mas eu tenho aquele que possui gasto, possui tráqueo, que ele não anda, que ele não verbaliza, né? Que ele só mexe os olhinhos, né? Uhum. E a gente manipula, a gente mexe, a gente vira, a gente senta, a gente canta, a gente brinca, a gente passeia, né? A gente Uhum. faz o tratamento extra casa. Então, isso é uma coisa que é muito trabalhada entre nós terapeutas dessa criança, né? Que ótimo. É uma coisa que tem que ser muito trabalhada em toda a equipe, em toda a equipe. Essa integração, né? Que às vezes Sim, eu converso com profissionais que realmente ficam muito isolados, mesmo estando dentro de um home care, que tem tantos profissionais e os profissionais não conversam. Então é óbvio que isso também não contribui muito para a melhora do paciente, para a evolução não, do paciente, porque, né, precisamos de um objetivo comum a seguir ali em relação àquele paciente, né? sim, porque a fisioterapia ela tem um objetivo. A fonoaudiologia tem um outro objetivo, só que os nossos objetivos, eles viram um leque que se fecham num objetivo só, Sim, né? Se fecham num objetivo. Então, se um no meio do caminho dá uma engatada, ó, gente, ó, tô precisando aqui, a gente dá aquela mexida, mexe e a gente se encontra lá no final. Tem que ser sim. assim, senão não anda. É, Por procurando a maior exemplo, funcionalidade para os pacientes, ainda sim, mais esse paciente que existe um pensamento comum de que ele não melhora, que né? ele não melhora. Que ele não melhora. Mas, por exemplo, na nossa equipe, né, nós somos três, sou eu, a Keila e a Cassiane. Graças a Deus, todas três formadas no método RTA. E a gente tem um feedback no final do dia total, Que né? ótimo. Sabemos o que acontece com tudo, com aqueles pacientes, e isso é muito importante, é muito importante. Saber que o paciente deu 10 piscadas no dia, que foi aspirado 3 vezes, 20 vezes, é super importante para toda a equipe, para toda a equipe. Sim, também para vocês implementarem novos cuidados e ter uma noção de prognóstico, enfim. Mas eu queria saber, em relação ao método RTA, como que ele se integrou no seu trabalho e da sua equipe, né, nesse público infantil, e quais foram as principais mudanças observadas nos pacientes após a implementação do método? O método RTA, ele trouxe assim um divisor de águas, né? Porque a gente tem a visão, a gente sempre teve a visão, nós fisioterapeutas, de que aquele paciente crítico, ele tem secreção. Ele tem secreção e a secreção está no pulmão. E eu tenho que retirar aquela secreção do pulmão. Eu só Uhum, enxergava o paciente crítico, o pulmão, né? uhum, Após o método RTA, o que ele me trouxe uma visão de que aquele meu paciente crítico, ele não era só um pulmão para mim, né? que O ótimo. desalinhamento dele na cama, o posicionamento dele ao dormir, a forma de como colocavam ele encostado no carrinho, tudo isso ia contribuir para o meu bom andamento do meu atendimento, né? Então, a minha visão com o método RTA, ele trouxe essa transformação, né? E com a chegada disso,
é, é, eu senti que houve também uma transformação ao receber o método RTA para essas crianças, né? Aham. Porque antes eu fazia a fisioterapia na criança e depois eu passei a fazer de outra forma, né? Eu devo até dizer que eu tenho um paciente que ele não se verbaliza, mas ele fala para a mãe que eu estava fazendo só carinho. Eu só faço carinho dele agora, né? E quer dizer, isso me deixou muito assim, porque assim, antes eu não fazia carinho nele, né? Eu não cuidava dele. Antes eu estava fazendo o que com ele? Eu estava maltratando ele, né? Ele devia sentir dessa forma. Então, o recebimento da chegada do método do RTA para mim, terapeuta, e para os meus pacientes, eu acho que foi de grande valia, muito, né? E hoje, ter três fisioterapeutas trabalhando da mesma forma é maravilhoso, né? A nossa última terapeuta agora saiu desse último curso do básico do Rio, né? E a gente estava Aham. ansiosa, eu e a outra Keila estávamos ansiosos da chegada dela. E quando ela chegou, a primeira pergunta foi: como você chegou? A ela, eu cheguei renovada. Eu falei, graças a Deus, Chegou graças a como? Deus. Eu não entendi. Chegou Chegou renovada, ela chegou renovada. renovada. Ah, E que aí ótimo. isso está sendo bom demais. Então, essa chegada do método RTA para essas crianças, né? É, é muito bom. Foi maravilhoso, foi ótimo. Mas então vamos falar da secreção, né? Porque é uma coisa que Vamos. aflige Sim. profissionais e também pais, cuidadores, de se tem secreção, se a gente precisa realmente fazer manobras mais bruscas, ou se mesmo com fazendo um tratamento que é chamado de fisioterapia respiratória gentil, se a secreção sai. Como sai. Hoje, antes da criança, a gente tem um paciente que, quando ele fica muito secretivo, está fora do padrão dele, a mãe não liga para o médico, liga para a gente. Dá para Uhum. vir aqui? Dá para dar aquele jeitinho, aquele jeitinho gentil, antes de eu Aham. procurar o médico, antes de eu ir para o hospital? E a gente gosta muito disso, sabe? Porque a, a, a gente consegue fazer isso. Você alinhar a criança, a- colocar até de pé, sabe? A gente consegue fazer essa retirada, né? Essa mexida dessa secreção, colocando até a criança de pé e fazendo uso do método RTA, né? E tem uma que eu gosto muito de trabalhar com ela dormindo, né? Porque é muito arisca, então Aham. eu consigo trabalhar muito, a gente consegue manipular muito com ela dormindo, e isso tem sido maravilhoso. E eu posso garantir, profissionais que estão, né, nos ouvindo, que secreção a gente não precisa apertar nem espremer. Eu consegui assimilar isso. Que bom. Fazer o sistema respiratório funcionar, né? Ter o sistema E, respiratório funcionar. e dentro da experiência de vocês estão conseguindo reduzir o número de aspirações por dia nessas crianças? Que a gente sabe que elas precisam ser aspiradas, a maioria delas, né? Sim, sim. E o que que acontece? Essa questão eu não posso assim te garantir por quê? Não posso te fidelizar, né? Precisar. Aham, Precisar essa resposta, né? É até uma aham, boa, até uma coisa boa para a gente começar agora a analisar, tá? Porque a gente não fica na residência, né, durante muito tempo, né? Então, eu nunca tive essa curiosidade de fazer essa pesquisa, essa quantificação dessas aspirações. Mas a gente sempre, quando chega na casa, a gente pergunta. Eu costumo perguntar: como que tá a secreçãozinha? Aspirou muito hoje, entendeu? Então, eu costumo fazer esse tipo de pergunta para o técnico de enfermagem, que fica 24 horas, né? Mas, assim, aham. eu não consigo te fechar essa quantificação. É até porque é uma visão de prognóstico que a gente consegue ter com esse tipo de paciente. Quanto menos ele for aspirado, né? Porque a ideia do RTA é a gente mobilizar o sistema respiratório para essa E que secreção estar ela sempre em movimento.
e cada vez fica menos secreção parada, e quanto menos parado o sistema, menos produz, né? Então, o número de aspirações, em geral, assim, na minha experiência e com quem eu converso, provavelmente se você checar bem lá, vocês vão chegar a essa conclusão que está diminuindo o número de aspirações dos pacientes de vocês. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Você disse que gostaria de comentar sobre um caso de um paciente de 3 anos, um caso de sucesso, 3 anos de idade, e também de outros pacientes. Então, fica à vontade para comentar sobre esses É, é, esse, pacientes. esse paciente de 3 aninhos, o nosso caso de sucesso com ele é porque ele é o paciente arisco, sabe? Ele é observador, ele cuida de, né? Ele está começando a ficar de pé, né? Ele tem uma síndrome de Chiari Aham, e tem uma miela ancorada e hidrocefalia, né? Então ele tem 3 aninhos agora que ele está começando a ficar de pé. E para conseguir utilizar o método RTA com ele, a gente tem utilizado de diversas formas, né? Depois a gente tem uma foto dele que tá uma foto que deixa assim muito transparecer que brincando a gente consegue fazer o RTA, né? aham, A gente tem conseguido fazer o RTA com ele de todas as formas, né? Era muito difícil em alguns momentos, porque ele tem 3 atendimentos no dia. Então, quando chegava no último do atendimento do dia, ele já não queria mais toque, sim. né? Eram muitas pessoas tocando ele, né? Uma equipe muito grande, então todo mundo tocava ele. E agora a gente faz os atendimentos, né? Inicia às 8 da manhã, fazendo o primeiro atendimento nele, e eu já chego, e ele já aponta o que ele quer, né? Aham, Ele quer a bike andador, que é porque ele fica sentado na bike andador, e ele também ele quer a cadeirinha, porque ele fica sentado na cadeirinha, né? Ele quer sentar e levantar da cadeirinha, então aham, ele é um de grande sucesso. Ele utiliza a ventilação mecânica, né? Em algum momento atrás, algum ano atrás, ele começou a ser desmamado, mas ele teve assim uma incidência grande de várias pneumonias. Então ele retornou para a ventilação mecânica. E agora tem assim alguns meses que nós conseguimos retornar o desmame dele, né? E que ótimo. hoje ele tá na hora da fisioterapia com o método RTA, a gente tem deixado ele sem a ventilação mecânica, né? E durante o dia, a mãe também relata que tem conseguido, não, eu vou na varanda com ele, sem ventilação mecânica. Ah, eu vou lá na cozinha com ele, sem ventilação mecânica, né? Aham, que E, ótimo. assim, a gente tenta passar, né, sempre para os pais que isso é uma boa coisa, né? Isso é é um ganho muito Uma grande, né? evolução, né? Uma evolução muito grande. Ah, isso pode não ser só a fisioterapia, só com o método RTA? Não, claro que não. Isso também faz parte da fonoaudiologia, com o trabalho dela, né? Ela trabalha a musculatura facial e isso também está ajudando. A gente tenta sempre passar isso. E Então, a própria família, né, Cris? O cuidado isso, da família é muito importante, né? sim, a gente tem. A gente hoje recebe no final do dia o relato do pai falando assim: ele só quer ficar de pé. Não dá, isso cansa. Não, Que pai, ótimo. ele vai ficar de pé, ele vai andar, né? Vai se movimentar, né? E essa criança de 3 anos, ela tem dado assim uma visão assim muito grande para a gente, né? Com a utilização do método RTA. É incrível, né? Porque essa criança de home care, como eu te falei, eu acho que ficou muito uma ideia para fisioterapia respiratória, que trabalha no modelo convencional, de que esse paciente não vai mudar nada, que você não evolui com ele, né? E pelo contrário, dentro dos conceitos do reequilíbrio tóraco-abdominal, a gente vai estar sempre pensando em evolução. Como eu sempre digo, mesmo uma pessoa que vai morrer proximamente, ela pode morrer melhor, né? Então todo mundo tem Sim, que evoluir embaixo das nossas mãos. Todo mundo. claro. Porque senão a gente não seria um terapeuta ali.
da reabilitação, né? De habilitar e reabilitar pacientes. Então, eu fico muito feliz que vocês estão tendo esse sucesso, que vocês vão se surpreender e surpreender cada vez mais as famílias com essas evoluções que possivelmente antes de vocês trabalharem dessa forma, né? Porque faz muito pouco tempo que você está trabalhando com RTA, possivelmente antes você não pensava assim, né? Tipo, Não, talvez. Mas fala é um pouco verdade. disso. Vocês iam trabalhando, tipo, vou mantendo o paciente. Era uma coisa assim que dava assim um pouco de tristeza, sabe? Eu já cheguei, Uhum, eu lembro que no dia do segundo dia de meu de curso do básico, eu pensei assim, o que eu fiz até hoje? Né? E eu fui lá para onde eu estava hospedada, o que eu fiz até hoje? Eu podia ter feito isso e eu não fiz, eu não pensei nisso, né? E continuei. Então eu vim com aquela coisa assim, aquela mistura toda, né? E quando cheguei para as crianças, eu falei assim: "Você desculpa, tá? Você desculpa, desculpa o que a tia fazia, mas era o que eu tinha, era o que eu Era o que você sabia, sabia, né? Era o que era o você que eu sabia. sabia." Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquela gana de fazer tudo quanto é curso, tudo que você vê pela frente, você vai pegando, né? E tem assim, uma coisa que é muito interessante, né? Esse outro paciente, que tem 4 aninhos, o Guilherme, ele gastro também, tráqueo, ventilação mecânica, ele luta muito contra o BIPAP, né? Ele Uhum, sempre lutou muito contra o BIPAP. E ele hoje só consegue dormir, ele dorme, as técnicas botam BIPAP e ele logo acorda, ele não quer mais o BIPAP. E o mais interessante dele é que agora a gente está conseguindo usar a válvula fonatória. que Nós legal. também nós também temos uma foto dele aí, muito feliz. Ele tem síndrome de Lee, Aham, conseguindo, ele está usando válvula fonatória e ele já está começando ele está se comunicando. Da forma dele, ele está começando a se que comunicar, né? legal. Então, a gente teve assim, um trabalho de conversar com os terapeutas, né? De que isso era muito interessante. E quando chegou isso no médico, a mãe, ó, prescreve uma válvula fonatória. E o médico foi lá e prescreveu. Não, os fisioterapeutas querem isso, prescreve. E ele foi lá e prescreveu a válvula fonatória, né? Mas, assim, o que acontece? O que mais entristece, vamos dizer assim, nessa parte do home care, com o método RTA, é que nem todos têm acesso, né? Nem todos têm acesso, vamos colocar assim, para ter o financeiro retorno, né? Porque Uhum, aquele terapeuta que fez a formação com o método RTA, ele vai fazer o RTA no paciente dele, de home care, mesmo que ele não tenha um retorno financeiro, que aquela criança não tenha o método RTA prescrito, tenha sido uhum, prescrito, tenha sido solicitado. Porque hoje a gente só tem o método RTA em home care através de decisão judicial, uhum, né? Então a gente tem esses pacientes utilizando o método RTA porque eles por decisão judicial. E uma mãe passa para outra que está sendo feito RTA, meu filho está tendo uhum. RTA. E a outra Sim. mãe vai, opa, RTA? E ela vai lá no advogado e fala, olha, o RTA, o RTA, o RTA. E ele vai lá e consegue o RTA. Então, e o que entristece a gente hoje é isso, que nem todos estão tendo Mas, essa tendo é, essa metodologia, né, para ter essa melhora. eu também fico muito triste, Cris, mas assim, quando eu fico triste, aí eu lembro do outro lado, sabe? Que quantos estão recebendo e que também não Sim, recebiam antes, né? justamente. Então, hoje já mudou a realidade. Eu acabei de dar dois cursos, um no Rio e um depois em Salvador. E daí tinha uma fisioterapeuta de Curitiba, que daqui a um tempo a gente vai convidá-la para vir aqui conversar. E na apresentação ela falou que trabalhava com bastante pacientes neuromusculares, que é um paciente que sofre muito com esse tipo de terapia de compressão, para remoção de Sim. secreções, né? E logo que terminou o curso, ela colocou ali no grupo de WhatsApp
um vídeo da criança antes e depois. Ela falou: Eu não estou conseguindo acreditar que eu fiz isso com essa criança, que eu produzi esse resultado, né? Então, é assim que está indo, a gente está cada vez mais tocando mais pessoas, né? Famílias. Também a gente precisa mudar uma cultura que a própria fisioterapia respiratória nunca teve e que sempre foi parte da RTA, é que tratamento respiratório tem continuidade. Não é algo para ser feito só por. Vamos falar agora desses outros pacientes, bronquiolite. Esse paciente que vai. Que as mães falam às vezes assim: parece que meu filho está gripado eternamente. Nem vamos colocar um diagnóstico como uma broncodisplasia, por exemplo, que esses bebês não são tratados, eles são muito pouco tratados. E se Sim, eles, e se eles não forem atípicos, eles não vão, atualmente nem têm direito a um tratamento através de liminares, mas eu acredito que a gente vai chegar lá, que a gente vai sensibilizar também as operadoras de plano de saúde, porque eles vão entender que esse trabalho que é oferecido com reequilíbrio tóraco-abdominal evita que o paciente interne, que ele piore, né? Que é um resultado que vocês vão ver mais daqui a- somando os anos, que os pacientes de vocês talvez não internem mais. Provavelmente vocês já tenham alguma experiência em relação a algum paciente que internava muito e passou a internar menos. sim, tenho sim. Com relação a essa visão dos convênios, eu acho que pelo menos essas operadoras que entram em contato, ontem entraram em contato comigo de um home care, e que ele me perguntou: você tem formação no método RTA? Tá? Ele não precisava só de um fisioterapeuta, ele precisava também do fisioterapeuta com formação no método RTA. E esse Aham. home care ele não é da minha região, ele é de Teresópolis, que está Olha. começando a quantificar pacientes, hospitais, e está começando a querer movimentar, informar uma equipe multidisciplinar aqui na minha região. Então, quer dizer, a visão desse home care é que você tenha que ter a formação no método RTA, né? E eu ainda falei Sim. para ele assim, eu tenho a formação no avançado. Aí ele, que bom, que ótimo, né? Aí, entendeu? Então, quer dizer, essa coisa já está meio que formada assim. Com relação a esses pacientes que voltam a sempre estar internados, eu tenho um paciente que ele é atípico, né? Mas ele foi aquele bebê, o bebê roncador, né? Aquele bebê chiador, né? Ele hoje está com 7 anos. E ele vive, vivia sendo internado, né? Uhum. Ele é filho até de uma médica. Ele vivia sendo internado porque ela dizia que ela não conseguia fazer milagre, né? Porque santo de casa não fazia milagre. Aham. E ela não conseguia entender porque ela usava todos os tipos de remédio, né? E hoje, quando ele sente alguma coisa, ele fala: "Liga para a tia Cris. Liga para a tia Cris". Aí ela me liga e eu vou lá visitá-lo, né? E eu falo com ela sempre, né? Essas crianças que viviam sendo internadas, elas precisam ser acompanhadas, né? Elas precisam ser acompanhadas. E essa criança, a gente faz esse acompanhamento uma vez por semana. Uhum. Uma vez por semana, mesmo que ela, né? Às vezes eu chego lá e ele fala assim: tia Cris, eu não tenho nada hoje, não. Falei: não, mas a tia Cris veio aqui te fazer aquele afago, né? Que eu faço sempre, né? Então a gente vê e reduziu, né? Reduziu assim, ele nunca mais internou, pelo menos eu sei que ele nunca mais internou, né? É, trabalhar biomecânica respiratória, né? Mesmo que não tenha um acometimento que se traduza ou em broncoespasmo, secreção, ou dispneia, falta de ar, mas enfim, ali no corpo também estão as marcas de tudo que já aconteceu e é isso que a gente vai tratando, né, Cris? Sim, e deixar muito claro, né? Ser muito claro com a mamãe, né? Porque a gente lidar mais com a mãe do que com o pai, né? Lidar com a Uhum, deixar claro com a mãe de que essas infecções, né? Elas vêm aí, né? O verão tá tudo bem, tá tudo claro, tudo ótimo, mas acabou o verão, tô acabando o verão. Até o mês de julho, agosto, a gente tem aqui uma mudança de clima, né? Uma clima muito louco, é vento, é chuva, é sol, e as crianças aham. sentem, né?
E as crianças sentem. sim. Eu sinto muito isso no meu grupo de mães na escola, né? Onde as crianças estão sempre, falta uma, falta uma, falta duas, né? E está sempre com essa dificuldade por causa disso, né? Eu sempre, ontem mesmo eu conversei com uma ex-professora da minha filha e ela falando, né, que a filhinha teve internada com bronquiolite, depois H1N1, e Nossa. hoje ela sente que a menina, ela tem 6 aninhos, que a menina tem uma dificuldade respiratória. Né? E a gente estava sentada, eu coloquei a mão no peitinho da criança, tudo, né? E eu expliquei para ela Uhum. essa continuidade que tem que ter. Mas ela vai ter fisioterapia. Eu falei assim, ela tem que ter uma continuidade, porque ela tem um problema, né? E isso tem que ser tudo, tudo, tudo tem que ser reorganizado, né? Sim, Tá tudo desorganizado. Tá é tudo realmente desorganizado. uma cultura que nem a nossa, nem a classe médica, nem a Não, fisioterapia e socorro. nem os familiares, os próprios pacientes adultos ou os familiares de crianças pequenas e de adolescentes têm em relação à fisioterapia respiratória. Ficou uma marca que fisioterapia respiratória é para remover secreções. Então Sim, agora a gente está mudando isso, com certeza isso vai mudar cada vez mais, né? Nós vamos alcançar que pacientes típicos também recebam a oportunidade de serem tratados para que eles não piorem. Mas, enfim, eu acho que melhorou muito, melhorou demais, né? O acesso entristece realmente saber que alguns ainda não podem, alguns muitos, né? Especialmente os que sim, nem têm plano de saúde, que não vão ter acesso, mas a gente vai trabalhar para eles terem cada vez mais acesso. Vou mudar um pouquinho aqui, Cris, e eu queria vamos. te perguntar o seguinte: desde que você implementou o RTA na sua prática, houve alguma mudança de reconhecimento financeiro? Sim, porque o fisioterapeuta, hoje as faculdades, de 6 em 6 meses, elas jogam fisioterapeutas, né, para fora da faculdade e o fisioterapeuta se agarra a qualquer coisa, né? Aham, O que acontece? Hoje, a gente tinha, acho que eu disse que tinha, né, um problema sério com o fisioterapeuta não se valorizar, não valorizar aquilo que é, né, não uhum. valorizar aquilo que ele tem. Né? E com o RTA, tem até alguns fisioterapeutas que brincam, vocês são da elite, vocês que têm o RTA são elite, né? Não, 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 não é a questão de ser elite, a gente está se valorizando, né? É um valor que tem, né? É, hoje o Mas conta fisioterapeuta, como que foi isso aí na região dos lagos. Tipo, antes você fazia fisioterapia respiratória convencional e ganhava X no home care. Aí eu conheço vários profissionais aí da região que já fizeram o curso, básico pelo menos. Como que começou essa história de, olha, a gente vai se valorizar e a gente está entregando mais, então queremos receber mais? Como foi isso? sim, aqui a gente tem um grupo muito pequeno, né, de formação com o método RTA, né? Por exemplo, aqui na região Cabo Frio, São Pedro, Búzios, né? É muito pequeno, né? E como é um grupo pequeno, a gente conseguiu se integrar, né? E, Aham. ó, e conversar. Olha, a gente não pode receber menos do que que é o suficiente, né? Que a gente tenha que receber. Hoje, um atendimento convencional, né, aqui na região, está girando em torno de R$ 100. De 100, isso com operadora, tá? De Aham. R$ 100. E o atendimento de RTA é de 250, R$ 300, tá? Bas- Depende do município. Por exemplo, São Pedro da Aldeia está R$ 200. Búzios, 250, R$ 300. E se for a gente contactado num período de verão, que já aconteceu, né? De entrar em contato com a gente para poder fazer o atendimento, o valor foi de R$ 350. Nossa, que incrível. Realmente, é assim, eu acredito que, primeiro, é muito importante ser recompensado financeiramente pelo que a gente faz, né? E também
isso coloca uma responsabilidade muito grande no profissional, é que eu vou realmente fazer uma entrega aqui que vai manter esse paciente bem, porque eu tenho tempo. Porque assim, até algo que eu gostaria de também dizer, e acredito que você também pensa a mesma coisa, que um profissional, quando ele ainda não tem a habilidade para fazer uma entrega no trabalho dele que tenha valor, né? Porque qual que é o valor do seu trabalho? O valor do seu trabalho é deixar o paciente bem. E é por Sim, isso que as operadoras estão procurando vocês, porque as famílias querem que os pacientes sejam tratados de determinada maneira e também porque o paciente fica melhor. Essa é a grande diferença. E eu acho que você, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso, né? Você já falou, inclusive, você disse que quando você se deparou com os conceitos mais, assim, mais globais do método RTA, você pensou, nossa, o que que eu estava fazendo com meus pacientes antes, né? Que você se sim. sentiu mal. Mas eu fico extremamente feliz que vocês estão sendo valorizados e recompensados dessa forma porque isso te oportuniza muitas coisas, além de viver uma vida pessoal muito mais plena e feliz, também poder fazer mais cursos, né? Acessar mais conhecimento. Mas ainda é muito necessário que a gente coloque, que a gente converse muito com os fisioterapeutas que são formados no método, né? A gente está sempre procurando saber. Veio, né, a Cassiane, que é da minha equipe, né? Ela não fazia, não trabalhava com o método com RTA com as nossas crianças, né? Mas agora ela, graças a Deus, trabalha com o método RTA, Aham, né? Ela também já está sendo remunerada pelo atendimento do RTA. Quando ela estava no curso, ela já estava pronta para poder ganhar também. Então, ela, sim. quando veio, ela também já começou, né, com isso, sendo remunerada também pela aplicação do método RTA. E a gente tem sempre está sempre conversando, né, com outra equipe também que eu trabalho aqui em São Pedro, né? Que as meninas só tem uma, somos seis e só tem uma que tem o método e eu. E a gente está dizendo, vai fazer o curso, né? Tenta conseguir fazer o curso, porque é muito bom, você vai ter uma outra visão, né? E elas estão sempre perguntando, o que que você aprende lá? Que você tem fala que a gente tem que fazer o curso, que a gente tem. Eu falei assim, nossa, você tem que fazer o curso, é muito bom, muito legal. Olha só o que eu faço, né? Eu tento mostrar alguma coisa, outra. A gente tenta colocar para essas pessoas, para esse fisioterapeuta que tem o método RTA, de que a gente não pode receber menos. Uhum, A gente não pode receber menos. Eu posso atender um paciente sem cobrar nada, mas eu não posso receber menos do que o meu grupo está tentando ganhar, uhum. entendeu? Eu tenho E se, pacientes e que eu se a até. empresa ela paga, é porque realmente isso é possível, né? Por essa entrega que vocês estão fazendo para os pacientes e para as famílias. Então é Sim, muito válido que vocês busquem isso também para trabalhar menos, né, Cris? Porque eu já vi, assim, alunos que vêm conversar comigo. Ah, eu trabalho no home care, eu atendo 15 pacientes por dia. É impossível atender 15 pacientes por dia, todo mundo sabe disso. É impossível. E ainda mais se deslocando, né? A pessoa teria que não dormir nunca, não comer, não parar para porque absolutamente nada. eu posso, por experiência própria, né? Quando eu estou às quartas e quintas, né, em Búzios, cada um com 3 atendimentos, é um deslocamento. Você tem que chegar às 8 da manhã, você está em um, daqui a pouco você está em outro, daquele outro você volta para o primeiro, do primeiro você volta para o segundo, entendeu? É, Aham. é uma coisa assim, então você atender 15 pacientes, ou você vai acabar o dia desgastado realmente, né? Sim. Você não entregou nada. Aham. Vai ser Teve 10, uma. 15 minutos, né? Como a gente vê assim, é bastante comum o comentário também. Ah, posiciona, aspira, verifica o respirador, como está, né? A forma de ventilação que o paciente está fazendo, se está tudo certo ou não. Ou seja, uma pessoa que realmente é um profissional que eu imagino que ele vive também bastante frustrado, porque ele não consegue tratar. Não tem a ferramenta e nem o tempo e nem o reconhecimento financeiro para realmente tratar os pacientes. Porque a gente trabalhar com criança, né? Você tem que trabalhar no lúdico todo o tempo.
sim, né? Não é porque o meu paciente ele tem gastro, tem tráqueo, ele está lá imóvel, só mexe o olhinho ou só mexe um bracinho, que eu vou trabalhar com ele ali, só em cima daquela cama. Não, a gente retira ele de lá, a gente trabalha o lúdico com ele, entendeu? Então, isso uhum, requer qualidade. Isso sim. requer qualidade. Depois, né? Isso tem que ter qualidade. Para você ter qualidade, Ter você tempo, tem, ter você tem que ter tempo, tempo, né? Você tem que ter aprendizado, né? sim, Então, isso tudo você tem que juntar isso tudo, né? Num profissional só. com E para certeza. isso, a gente tem que ter essa remuneração, né? Para você também se sentir bem com o que você está fazendo, né? Como você falou, Sim, a gente pode sim cobrar menos de uma pessoa, menos de outra. Eu sempre fiz isso na minha vida profissional. Se a pessoa chegou até a mim, eu não vou mandá-la embora, né? Então, de muitos cobrei pouco e de outros cobrei o valor mesmo, que eu achava que era o justo. Mas hoje eu fico muito feliz de ver ex-alunos meus ganhando mais do que eu sempre cobrei na minha vida. Isso é ótimo, porque é uma evolução. Isso verdadeiramente é uma evolução, né? Para toda a classe, eu acho que não só o RTA, outras metodologias também estão trazendo essa valorização para os profissionais. Eu espero que isso só melhore. Eu vou te fazer uma última pergunta que eu acho que você mais ou menos já respondeu. Não, eu quero fazer uma antes da última. Você falou que quando você esteve aqui no curso avançado, que antes de você apresentar o seu certificado numa dessas chamadas que você teve para atender com RTA, eles já sim. tinham verificado no site, no nosso site aqui oficial do Método RTA, se o seu nome estava lá. Conta isso aí pro Foi. pessoal. Eu até, eu até liguei para a sua secretária, né? Eu falei assim, por favor, coloca o meu nome. Aí ela me falou, mas é uma demanda, é muita coisa, né? Espera um pouquinho. Eu falei, não, não posso esperar. Aí logo aconteceu, né? 2 dias depois estava lá o nome, né? O que que acontece, né? O método RTA, ele tem, né? Um local onde se encontra, né? O profissional, né? E não basta só, acho que não está mais sendo mais válido só ter O o certificado. certificado, né? A foto, me pediram a foto, né, do certificado, mandei, não, não precisa mais a foto, não, porque a gente já verificou que o nome consta na listagem, né? Consta no site, né? Então, Aham. assim, eu até brinquei com a Cassiane, falei, você já pediu para incluir em seu nome na listagem? Aí ela falou assim: tem que pedir? Eu falei assim: não, brincadeira, eles vão colocar. Aham. Então, quer dizer que agora. É legal isso, né? Porque assim, a mãe, quando a gente chega lá, é um fisioterapeuta, mas ele é habilitado ao método para aplicar o método RTA, né? Então, existe aquilo ali, né? Onde Sim. elas vão fazer essa verificação. E fazem, tá? E fazem. E sabem Verificam, quem trata con- bem e quem não trata. Porque confirmam. eu tenho falado bastante isso, Cris. Não é o fato de eu fazer um curso, qualquer que seja, que eu vou estar habilitado a trabalhar com ele, se eu não me dedicar, né? Sim, E sim. a gente vai ainda um dia parar para falar sobre isso aqui, que realmente é dedicação e entrega, porque a sociedade, ela tá ficando cada vez mais informada, né? Então, eu ouço sempre muita gente conversa comigo, assim, de mães que tiveram um profissional que fez curso, mas que não gostaram e que pediram para trocar. Porque é a mesma coisa, você vai num médico ou num psicólogo, você pode não gostar muito da abordagem e eles já estão com essa percepção, né? Eles leem muito, eles vão para o YouTube, eles vão para o site, eles vão no Instagram. Todo mundo se informa antes, vê alguém tratando, se informa antes daquele profissional chegar na sua casa, né? E as pessoas vão cada vez mais escolher quem tem mais habilidade, né? Sim, sim. Mais habilidade, mais acolhimento, mais esse relacionamento. Então, É, Cris, vamos.
Tem Pode uma falar. mãe que diz assim, você nunca tira a mão dele? Eu falei assim, aqui não tem mão inocente, não. Aqui a mão está Sim, sempre, sempre em tá sempre contato. trabalhando, tá sempre Isso, trabalhando. Esse carinho é sempre um trabalho, né, Cris? sim. Então, e por fim, eu queria te perguntar qual conselho ou, enfim, orientação você daria para fisioterapeutas que estão começando a trabalhar nessa área pediátrica e até neonatal, especialmente aqueles interessados em usar o método RTA em seus tratamentos. O que que você diria para essas pessoas, esses profissionais que estão aí pensando, não sabendo muito bem, eu já ouvi falar ou não ouvi, mas vi alguém tratando, o que que você diria para eles? Olha, eu diria que se eu conhecesse, assim, há muitos anos eu tento fazer O curso. o, o curso, há muitos anos, né? E, assim, por diversos motivos eu não consegui fazer, né? E dessa vez, graças a Deus, eu consegui conciliar tudo, ainda levei a família toda, consegui Aham. conciliar e fui, né? E assim, o conselho que eu daria para esse profissional que está saindo é o conselho que eu dou para os profissionais que trabalham junto comigo, né? E que já são profissionais formados e que querem fazer o curso, mas ainda estão naquela dúvida, né? Ah, o valor é muito alto, ah, é muito distante, ah, isso aqui. E assim, gente, é muito bom, você vai, você vai ter a qualidade do seu atendimento. Uhum. Você vai se cansar menos, você vai jogar menos a sua força, você vai se, é tudo menos, né? E você ganha. É aquilo, eu sempre falo assim, olha, menos é mais. Aham. Menos vai ser sempre mais, né? Então, assim, o conselho é esse, façam o curso, aproveitem tudo do curso, observem tudo do curso, suguem tudo que possam sugar, né? Esses manuseios do curso, tudo. E é maravilhoso, né? Me perguntaram o que eu fui fazer no avançado, se os manuseios são os mesmos, né? O que você foi fazer? Você gastou essa grana toda para ir para aquele lugar lá fazer isso? E eu respondi, né? Aquele lugar Você, lindo, né? Aquele lugar lindo, nossa, né? e eu respondi, né? Você tem o básico? Tem o básico. Eu falei assim, faça o avançado. Faça o avançado que você vai descobrir a resposta da sua pergunta, né? E assim, a pessoa ficou meio assim, né, e veio atrás de mim perguntando: "Responde para mim, o que que você viu lá de diferente?" Eu falei assim: "Como que você trabalha a sua criança no ambulatório?" "Ah, eu trabalho ela deitada." Só deitada? Ela não se movimenta? Não, não se Uhum. movimenta. Como é que ela vai movimentar? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tem que ser deitada. Eu falei assim, faz o avançado. Você vai descobrir como que você vai ter um trabalho mais eficiente. Você vai ser muito mais eficaz para essa criança. Sim, Aí ficou, né? Entendeu? Quer dizer, então é o conselho que eu dou. Faça o curso. Faça o curso que você vai ter. É muito válido. Então, assim, para mim foi muito válido. O conselho que eu sempre dou é válido demais. que bom, Cris. Que bom que você está aproveitando bastante sua equipe também. Eu espero que vocês cresçam muito aí na região Sim, dos lagos, né? Que cada vez mais a equipe aumente, que vocês vão consigam oferecer um serviço de muita qualidade, que expandam, que sejam muito procurados e é, especialmente que os pacientes de vocês se mantenham muito bem e evoluam, como esse garotinho que você falou que o pai disse, agora ele só quer ficar de pé, só quer sim, ficar andando por aí, né? Que é isso sim. também que a gente espera dos pacientes de home care, que eles evoluam. Te agradeço muito por ter participado aqui dessa conversa. Foi muito rica. Tenho certeza que vai eh, esclarecer muito para muita gente, muito para os profissionais, né, que trabalham nessa área, o quanto pode ser diferente, porque a gente sempre pode ser diferente de onde a gente Sim. está, né? Então, se você quiser falar mais algumas palavras aí por final. É, eu agradeço também pela oportunidade, né? E deixo aquela última informação. Os nossos pacientes de home care, sejam eles quais forem a idade, é, um traco e que um gastro, eles são maravilhosos, tá? São maravilhosos, são fáceis de trabalhar,
São, basta ter a habilidade de um bom profissional. Consegue se trabalhar com eles sim e fazer um bom trabalho, tá? Então, eu agradeço muito a oportunidade também. Esperamos que você venha na nossa região dos lagos, Tomara também. tá bom? E muito Também, obrigada. espero. Obrigada também, Cris. Um prazer falar contigo. Tchau, um Prazer foi beijo. meu.